Boa pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Mais uma vez vamos continuar com o nosso curso gratuito sobre Smart Money Concepts, ok? Que é análise institucional. Então, nesta aula vamos falar dessa expressão muito usada no mercado financeiro. E vocês vão usar muito também, né? E vão entender o porquê que ela existe, né? O mercado é fractal, ok? Então vamos falar sobre a fractalidade do mercado. Vamos aprender como fazer análises de multi-time frames, ou seja, análise de vários tempos gráficos ao mesmo tempo, e o que nos ajudará a fazer uma análise certeira de vários tempos gráficos ao mesmo tempo é o facto de nós entendermos que o mercado é fractal, ok? Mas antes de tudo, por favor, se inscreva no canal, coloque um like nesse vídeo, deixe o teu parecer e fique ligado para que mais conteúdos como esse não te passem despercebido, ok? Então, o que significa a expressão o mercado é fractal ou proporcional? Bem, essa expressão, o mercado é fractal, significa que os padrões de comportamento dos preços no mercado financeiro se repetem em diferentes escalas de tempo. Ou seja, o que acontece no gráfico de um minuto pode ter uma estrutura semelhante ao que acontece no gráfico de uma hora, um dia ou até mesmo um mês. Ou seja, o que vai acontecer em uma hora é a mesma coisa que vai acontecer no gráfico de um minuto, né? A estrutura vai ser semelhante, só que a diferença é que em um tempo gráfico vai ter mais informações, né? E no tempo gráfico vai ter menos informações. Vamos ver no gráfico para entendermos bem o que isso significa, né? Ou seja, por exemplo, quando nós formos no gráfico, né, vamos ver topos e fundos. Imagina, se um topo aconteceu em 4 horas, obviamente que se nós irmos em 5 minutos, vamos fazer o quê? Vamos também ver a mesma coisa, né? Então, por exemplo, vamos lá começar a ver aqui, vamos começar a fazer desenhos aqui para nós entendermos. Imagina que isso aqui é uma estrutura, né? Deixa eu só aumentar um pouco isso aqui, o tamanho. Imagina que isso é uma estrutura. Deixa eu apagar. Vou usar outra ferramenta. Imagina que estamos aqui, né? Isso aqui é uma estrutura de 4 horas, né? 4 horas. Uma vela de 4 horas significa o quê? Quando estamos perante uma vela de 4 horas, né? Vamos aqui no gráfico. Quando estamos perante a uma vela, a um candle de 4 horas, significa que essa vela é formada, o tempo de abertura e o tempo de fechamento dura exatamente 4 horas, né? Por exemplo, essa vela aqui abriu às 10 e ponto e fechou aqui, né? Quando ela fecha, 14 horas. Então, das 10 até as 14, 4 horas. Essa vela abre às 4 e fecha às 18. Quanto tempo? Também 4 horas. Então, essa aqui é o princípio inicial para entendermos o que significa fractalidade no mercado financeiro, ok? É que cada vela tem o seu tempo de abertura e tempo de fechamento. Então, se tivermos a ver o gráfico de H1, ou seja, uma hora, quer dizer que cada vela faz quantas horas, quanto tempo? Uma hora. Ele abre às 5 e quando forem 6 e ponto, aquela vela fecha e em seguida abre uma outra, de forma sucessiva. Então, uma vela de D1 ou de um dia abre na quinta-feira de manhã e fecha na sexta-feira às 0 hora. E também em seguida, às sexta-feira às 0 hora, abre uma vela do diário, né? Abre uma vela do diário e fecha no outro dia. Por exemplo, aqui essa vela abriu quinta e fechou sexta. Então, isso é o princípio básico. Um minuto também é a mesma coisa. Cada vela aqui faz quanto tempo? Faz apenas um minuto. Abre às 10 e 1, 10 e 2, fecha, né? E assim por diante. Primeiro passo é entendermos isso. Eu penso que se estás aqui
Sabes muito bem o que significa os tempos gráficos, né? É mais ou menos isso, é simples, é simples. Então imagina, se esse tempo, imagina que essa estrutura, né, é de 4 horas, ou seja, cada vela aqui faz 4 horas, né, para fechar e para abrir uma outra. Isso quer dizer que no gráfico de 5 minutos, né, aconteceu o quê? Também isso aconteceu, mas aconteceu com mais que? Mais informações, entendes? Mais informações. Aqui também subiu, isso aqui já é 5 minutos. Também subiu, também desceu. Mas antes de acontecer tudo isso, né, ele não aconteceu de forma linear, como no 4 horas. Subiu também, mas ao subir, ele deixou o quê? Deixou várias e várias informações. É isso que significa a fractalidade no mercado financeiro. Ou seja, o movimento que você vê em 4 horas é a mesma coisa que aconteceu em 5 minutos, ou em 1 hora, ou em 1 minuto. Só que o problema ou a diferença é que no tempo gráfico menor ele aparece com mais informações. E no tempo gráfico menor, ou no tempo gráfico maior, aparece com poucas informações. Às vezes só uma vela ou duas. E no tempo gráfico menor ele também acontece a mesma expansão, a mesma estrutura de alta, mas com mais informações, ok? Então, vamos lá ver isso no gráfico, como é que funciona isso, né? Vamos aqui montar o gráfico para vocês verem o que, é que eu estou a tentar explicar com isso. Imagina que aqui, né? Imaginem só, isso é uma estrutura, é uma expansão que aconteceu aqui. Pois não? Aqui estamos diante de uma expansão. Uma expansão. Essa expansão aconteceu em quanto tempo? Ou em que tempo gráfico? Em 4 horas, né? Aconteceu em 4 horas. Levou quantas velas? Apenas 3. Umas, duas, 3. É uma expansão. Se nós irmos em 1 hora, o gráfico não desceu. O gráfico também continuou com a expansão. Nota, o movimento, né? O movimento principal é sempre esse. É sempre esse. De alta. É sempre de alta, né? Mas nota, em 4 horas, só temos quantas velas? 3. Uma, duas, 3. Ok? Subida, 3 velas. Em 1 hora, vamos ver quantas velas. Em 1 hora tem umas, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo? Já tem mais vela. Isso por quê? Porque em uma vela de 4 horas tem 4 velas de 1 hora. Isso é simples. Em uma vela de 4 horas tem 4 velas de 1 hora. Pois não? É simples. Nota, aqui tem tempo gráfico de 2 horas. Quer dizer, cada vela de 4 horas, ou seja, cada vela faz 2 horas desde o tempo de abertura e fechamento. Depois abrir outra. Nota, aqui em cada vela de 4 horas tem quantas velas de 2 horas? 2. Né? Então, nota, lá tínhamos 3 velas de 4 horas e aqui vamos ter apenas 6 velas. Uma, duas, 3, 4, 5, 6. Ok? Então, isso é fractalidade. Vamos continuar. Vamos lá em 30 minutos. Vamos ver que aumentou mais velas. Mas o movimento principal é sempre esse que estamos a olhar. É sempre esse. Isso é fractalidade do mercado financeiro. Ou seja, o que acontece no tempo gráfico maior também acontece nos tempos gráficos menores. Só que a quantidade de informação, a quantidade de vela é maior. Por quê? Porque o tempo gráfico também está a diminuir. Dentro dessas velas, também tem velas dentro de tempos gráficos menores, ok? Então, se formos em 30 minutos, vamos ver que também temos velas e tem mais. Ou seja, quanto mais baixarmos os tempos gráficos, mais vela nós veremos, ok? Quanto mais nós diminuirmos o tempo gráfico, mais vela teremos e mais movimentos, mais subestrutura também vai se formar. Vamos lá, baixar novamente para 15 minutos. Vamos ver mais velas, ok? Se nós ficar aqui a contar todas as velas que temos aqui, vamos perder boa de tempo. Tá ver? Então, vê. Em 4 horas, só são 3. 3 velazinhas. Mas em 15 minutos já não são mais 3. Ok? Já são mais velas.
esse movimento aqui de alta é o mesmo movimento que esse. Mas o que ele torna mais compacto no tempo gráfico de 4 horas e no tempo de 15 minutos fica com mais informações? É em função do seu tempo de abertura e fechamento. Essa vela de 4 horas faz 4 horas até abrir e fechar. Já aqui em 15 minutos, ok? Em 15 minutos, cada vela cada vela leva 15 minutos. Então, os tempos gráficos menores são eles que formam, né, os tempos gráficos maiores. Ou seja, antes de vir a segunda vela de 4 horas, primeiro veio várias velinhas de 15 minutos, de 5 minutos, até bater 4 horas, né, e formou uma vela de 4 horas. Imagina, aqui abriu a primeira vela às 10 pontos, né? Aqui às 10 pontos, abriu a primeira vela, depois 10h15, 10h30, chegou 11 horas, 12, 13, até chegar às 14 pontos. Onde é que foi 14 pontos? 14 pontos foi aqui, ok? Então, as velas de 4 horas foram formadas por várias velas de quê? De 15 minutos. Tal igual no 5 minutos é a mesma coisa. Estás a ver? Aqui, daqui de 5 minutos até aqui, fez quantas horas? Fez 4 horas. Mas levou várias velas para formar essa velinha de 4 horas. Ok? Está aqui. Está aqui. Está aqui a nossa vela. É essa. Ok? É essa. Por exemplo, é essa. Né? Levou. Quer dizer, os tempos gráficos menores ajudam a construir os tempos gráficos maiores. Se irmos em 1 minuto, vamos ver exatamente a mesma coisa, ok? 1 minuto já é o tempo gráfico que tem mais ruído. Por quê? Porque cada vela faz o quê? 1 minuto. Leva muitas velas para chegar no alvo no alvo de formar uma vela de 4 horas ou de 1 dia e assim por diante. Então, esse movimento aqui é alto, é de alta. Esse movimento aqui também é de quê? Também é de alta. Esse movimento em 30 minutos também é de quê? Também é de alta. Esse movimento em 1 hora também é quê? Também é de alta. E por fim, em 4 horas também é alta. Então, o mercado é fractal. O que você vê acontecer em 4 horas é a mesma coisa que aconteceu em 1 minuto, em 5 minutos, em segundos até e assim por diante. O movimento é o mesmo, é de alta. Só que a diferença é que quanto maior for o tempo gráfico, menor serão as quantidades de vela, né? Quanto maior for o tempo gráfico, menor serão as quantidades de vela. E quanto menor for o tempo gráfico, maior serão as quantidades de vela. Então, mas o movimento é o mesmo, dá na mesma, ok? E por outra, né, a outra coisa que diferencia também, outra coisa que muda é que dentro de uma estrutura de alta, por exemplo, né? Vamos ver que aqui no 4 horas, a estrutura de alta foi linear. Nota, foi linear, né? Foi simplesmente um alto, né? Uma expansão simples, ok? Sim, uma expansão simples, subiu de uma vez. Mas se irmos em 5 minutos, vamos ver que não subiu de uma vez. Fez o quê? Fez descidas, ok? O que é que fez? Aqui desceu, aqui expandiu, desceu, aqui expandiu, aqui desceu e aqui expandiu de novo. É assim que o mercado anda, ok? Então, dentro de uma expansão de 4 horas, tem estrutura, ok? Por quê? Porque nós falamos no modo de estrutura, nada de estrutura falamos de quê? Falamos que o mercado
não sobe como uma linha reta, né? Então, se em 4 horas foi linha reta, em 5 minutos não vai ser linha reta, vai ser quê? Vai ser assim, vai descansar, ok? Vai descansar. E exatamente em 1 minuto também fez mais estruturas, ok? Então, quanto maior, vê só, tá aqui 1 minuto. Se formos no 15 minutos, vamos ver o que já. Vamos ver já estruturas mais pequenininhas, ok? Menos informação. Se irmos em 1 hora, tá aqui, diminuiu mais. Mas se você voltar em por exemplo, 3 minutos, 1 minuto, vai ver que vai ver muito ruído, vai ver muita informação. Por quê? Porque o que acontece no tempo gráfico maior é a mesma coisa que acontece no tempo gráfico menor. Só que no tempo gráfico menor acontece com mais informações. Então, é assim que se forma a estrutura principal e as subestruturas. Por exemplo, aqui você tem nessa expansão, né? Nessa expansão, tu tens uma estrutura principal, que é de alta. Mas se você ir em 1 minuto ou 3 minutos, você não vai ver uma expansão, uma única expansão. Tu vais ver expansão e retração. Expansão e retração. Expansão e depois vai retrair de novo e vai continuar a subir. Então, como é que a gente pode levar isso, né, como proveitoso na nossa análise? Nós podemos usar esse conceito de fractalidade no mercado financeiro para quê? Para nós identificarmos primeiro a mudança na estrutura do mercado, né? Deixa eu escrever aqui. Nós usamos os tempos gráficos menor para procurar entrada e saídas e também para posicionar melhor o nosso stop loss. E usamos os tempos gráficos maiores, deixa aqui ver. Usamos os tempos gráficos maiores para nos dar a direção de mercado. Ok? É assim que nós trabalhamos com os tempos gráficos. Então, os tempos gráficos maiores, por exemplo, 4 horas, nós entendemos que para um gráfico de 4 horas, ou seja, para formar uma vela de 4 horas, levou várias e várias velas de 1 hora, né? Então pensa comigo. Se em 4 horas o mercado está sempre a fazer isso, a subir, a retrair, a subir e a retrair, isso quer dizer que o gráfico, por ser um tempo gráfico maior, para formar essa expansão e retração, demora muito. Então, é porque realmente o preço tem interesse em fazer esse movimento. Ou seja, é porque realmente estamos numa tendência de quê? De alta. Já é diferente se nós simplesmente olharmos, por exemplo, uma descida de 5 minutos. Para fazer isso de 5 minutos, não demorou um dia. Mas para fazer isso em 4 horas, demorou mais tempo. Então, qual é o movimento que vais confiar? Aquela estruturazinha de baixa de 5 minutos que é daqui, ou essa estrutura de alta de 4 horas? Qual é que é mais forte? Obviamente que é a estrutura de alta de 4 horas. Então, quando nós temos uma estrutura de um tempo gráfico maior, né? 1 hora, 4 horas, diário, semanal, vamos confiar na estrutura do tempo gráfico maior. Por quê? Porque para se formar levou mais tempo. Então, essa estrutura aqui, isso que você vê em
15 minutos não é uma estrutura principal, é uma subestrutura, é uma estrutura secundária. Essas subestruturas do tempo gráfico menor são simplesmente as retrações do tempo gráfico maior. Então, nota, é importante fazer essa navegação de tempo gráfico para entendermos quem é que está mandando no mercado. Nesse momento, nós conseguimos detectar que quem está mandando no mercado não são os vendedores, mas são quem? São os compradores. Por quê? Porque a partir da nossa visualização de tempo gráfico maior, conseguimos ver que quem está a mandar são os vendedores, os compradores. Por quê? Porque a alta está a se formar desde muito tempo e está vindo de um tempo gráfico maior. Já as baixas são apenas retrações de quê? Dos 5 minutos. São apenas retrações do gráfico de 1 hora. Então, se você entrar a vender aqui, é mais fácil você... Primeiro, é mais fácil o mercado descer um bocado e depois te estopar, te tirar da operação. Vai vender mais aqui, vai descer um pouco, vai te tirar. Mas se nós, de forma inteligente, negociarmos a favor do tempo gráfico maior, né, do 4 horas, claramente que vamos esperar fazer uma compra aqui, vamos comprar, vamos ganhar, vamos comprar aqui, vamos ganhar. Por quê? Porque nós estamos a negociar a favor da estrutura que está a dominar. A estrutura do tempo gráfico menor, vamos simplesmente lhe usar para quê? Para procurar entrada e saída e também para posicionar melhor o nosso stop loss, ok? Então, que fica aqui claro que o que acontece em 1 hora, em 4 horas, também acontece em 1 minuto. Só que em 1 minuto vai acontecer com muita informação, vai ter muitas velas, ok? E nessas muitas velas que vai ter, vai acontecer o quê? Vai acontecer subida e retração. Em 1 minuto aqui está assim, subida, descida, subida, descida, subida, mas nota, a direção principal não muda, é sempre para alta, mas acontecem muitas reversões, né? Então é assim que acontece, é assim que nós definimos a fractalidade do mercado financeiro, ok? E como é que nós vamos usar essa fractalidade a nosso favor na prática? Vamos lá ver de novo, né? Imagina, já falamos aqui de order block, né? Vamos aqui agora aplicar na prática. Por exemplo, nós estamos a ver que o mercado está a fazer subida e descida. Estamos a expandir para cima. E nota, pessoal, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores de estrutura, de order block, de FVG, de liquidez, volta agora e vai assistir. Por quê? Porque são extremamente importantes. Senão não vais entender nada do que eu vou falar a seguir, ok? Vamos lá. Estamos a ver que o gráfico está a fazer estruturas de alta, né? Estamos a subir e descer, estamos a subir e descer no tempo gráfico maior, né? Então, quando a estrutura é de tempo gráfico maior, já dá mais credibilidade, já dá mais confiança para nós operarmos a favor dele, ok? Porque para se formar não é fácil. Então, se não é fácil, é porque realmente os big players estão a manipular o preço para alta. Agora, se for uma estrutura de 1 minuto, de 5 minutos, aí já temos que prestar atenção. Por quê? Porque pode ser simplesmente uma retração do tempo gráfico maior. Então, nota, pessoal, sempre olhem para a estrutura do tempo gráfico maior. 1 hora para cima, ok? 1 hora para cima que eu recomendo. Imagina, estamos aqui a fazer altas. Aqui houve uma expansão, retração, expansão novamente. O que é que nós vimos nessa expansão aqui? Né? Essa expansão deixou o quê? Pessoal, se vocês estão atentos, essa expansão aqui foi. Essa expansão de novo deixou o quê? Deixou zonas de interesse. Quais são as zonas de interesse que nós estamos a ver aqui? Estamos a ver uma order block, né? Estamos a ver claramente uma order block aqui. Aqui tem order block. O que é order block? Order block é a última vela que faz o movimento contrário. A última vela que origina o movimento contrário. Ou seja, a última vela de baixa que origina uma alta é a nossa order block. A última vela de baixa que origina uma alta é a order block. A última vela de alta que origina uma baixa é a order block. Dessa vez,
a order block de baixa, né? Ou também podemos simplesmente definir essas zonas como zonas de oferta e demanda, ok? Zonas de demanda é a zona onde procura-se compra, zona de oferta é as zonas que normalmente procura-se vendas, como por exemplo, né, que fazem no suporte e resistência. O suporte está embaixo, a resistência está em cima, né? Vamos lá. Isso aqui é só para explicar bem, né? Suporte embaixo, resistência em cima, as pessoas fazem o quê? Vendem aqui, compram aqui, mesma coisa, né? Que oferta e demanda. Aqui na demanda compramos e na oferta vendemos. É a mesma coisa que acontece com as order block. Temos order block de baixa e order block de alta. Então, quando temos uma order block de alta, é para nós fazermos compras. Então, vamos lá. Aqui tu tens uma order block. Só que se você simplesmente, né, esperar o preço vir aqui e você comprar, o que acontece? Até funciona, só que você vai meter o teu stop loss aqui e nota, você vai estar a arriscar 330 pontos. 330 pontos. Isso é muito, pessoal. Você vai estar a arriscar muito, ok? E nota, para você ter um retorno de 1 para 2, vai ter que meter aqui em cima. E pessoal, vai ter que levar praticamente quantas horas para atingir esse RR? Vai ter que levar aqui 1 hora, aqui, desculpa, 4 horas, né? Tendo gráfico de 4 horas. Aqui, 4 horas, mais 4 já é 8, mais 4 já são 16 horas, mais 4 já são 8 horas. Até andar aqui mais umas 2 horas, quer dizer, você vai levar 10 horas, 10 horas, se você entrar direito em 4 horas, você vai levar praticamente 10 horas até o mercado subir e te dar um risco de retorno de pelo menos 1 para 2, quase 1 para 3, ok? Vai levar quase 10 horas e vai arriscar mais. Então, para nós não fazer isso, arriscar muito, né? Arriscar muito e depois demorar muito tempo na operação, o que é que nós fizemos? Nós fazemos a refinação. Essa refinação fizemos usando os tempos gráficos menores e exploramos a questão da fractalidade, né? Então vamos aqui em 5 minutos, por exemplo, em 5 minutos vamos ver que já em 5 minutos, o que a gente vê? Em 5 minutos a gente vê liquidez aqui. Temos topos e fundos iguais, né? Fundos iguais aqui. Liquidez aqui já é mais uma confluência. E pessoal, a outra vantagem de nós também irmos para o tempo gráfico menor é esperarmos ter mais confluência, ok? Aqui tem liquidez, essa liquidez foi que? Foi capturada aqui. Essa liquidez foi capturada aqui. Temos uma liquidez aqui capturada aqui. Depois da liquidez capturar, o que acontece? Liquidez é como um combustível, né? Ele captura e depois vai para um lado diferente, do lado oposto. Então, aqui a liquidez, nota, aqui já temos 3 confluências. Já temos estrutura de alta, depois temos liquidez, temos bloco, order block, que são zonas de interesse, né? Temos agora aqui a captura de liquidez e depois temos um choque. Por que isso é um choque? Porque ele quebrou o último BOS, né? Aqui, tá aqui, fez um BOS, né? O mercado vem vindo descendo, fez um BOS aqui, tirou o BOS, anulou o BOS, então isso é um choque super válido. E nesse choque, o que aconteceu? O mercado deixou várias fair value gap. Então aqui tinha fair value gap, aqui tinha fair value gap. Por exemplo, essa fair value, ou também, né, além se não fosse a fair value gap, podia ser também as breakup block, né? Temos aqui uma breakup block. Aqui tem breakup block. Essa breakup block combinou com a FVG, né? A break combinou com a FVG. O mercado mitigou aqui. Notem, antes de mitigar, se nós descermos mais para o tempo gráfico menor, vamos ver que o mercado deixou mais que? Deixou mais liquidez. Quer dizer, quanto mais, na hora de fazer a entrada, quanto mais confluência são pontos
que deixam a entrada mais forte a nosso favor, ok? Tipo liquidez, estrutura, um bom choque, tá a ver? Então aqui novamente tem mais que tem mais liquidez, que o mercado capturou aqui liquidez, o mercado capturou mais aqui liquidez e depois o que aconteceu? Simplesmente, deixa eu voltar aqui em 5 minutos. Nota, simplesmente o mercado veio mitigar nessa break block e nessa FVG ao mesmo tempo e fizemos aqui a nossa entrada. Nota, se você entrasse em 4 horas, você ia arriscar 330 pontos, mas entrando em 5 minutos você arrisca 87 pontos, ok? E para ganhar 1 para 3, nota, o risco retorno pode ser até aqui, 1 para 7. Nota, você ganha 1 para 7 e em menos tempo. Isso faz quantas horas para chegar aqui? Quanto tempo o mercado levou para chegar aqui no nosso alvo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nota, o mercado fez 8 horas, mas nos deu 1 para 7. Ou seja, se você arriscasse 10 dólares, ganhava 70 em 8 horas. E o mais interessante é que você simplesmente arriscou 87 pontos. Se você entrasse diretamente para o bloco, você levaria 10 horas para fazer 1 para 2 e arriscando 380, o que não é muito bom, ok? Então, quando estamos a fazer uma análise, nós temos que navegar em tempos gráficos diferentes. Para quê? Para refinar, né? Para refinar a operação e levar menos tempo para sair da operação e poder ganhar mais, ok? Então, pessoal, é assim que funciona os tempos gráficos. É assim que a gente navega em tempos gráficos, ok? Podemos muito bem usar os tempos gráficos menores, mas nota, tempo gráfico menor não é para dar direção, é simplesmente para nos dar o ponto certo de entrada e saída da operação, ok? E nos ajudar a refinarmos bem as nossas entradas. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido bem, principalmente a parte inicial, onde falei que o mercado é fractal, ok? Façam análise de vocês próprios, vejam os vossos gráficos e verão que realmente o mercado é fractal, ok? O que acontece em 1 minuto, também acontece em 15 minutos, também acontece em 1 hora, em 1 dia, em 1 mês. Só que a diferença é que num tempo gráfico vem mais informações e no tempo gráfico maior vem menos informações, porque leva mais tempo para uma vela se formar, ok, pessoal? Então, se inscrevam no meu canal, curtam esse vídeo, por favor, mandem aqui comentários, mandem sugestão de assuntos que vocês querem ouvir, ok? E eu vou trazer. Nota que estamos simplesmente na nossa 5ª ou 6ª aula e ainda vamos lançar mais 2 aulas, ok? Então fiquem ligados. Quem não está na comunidade, entra aqui na descrição, vai ver o link da comunidade. E quem já está, fica lá na comunidade que brevemente abrirei a minha sala de operações, onde vou operar com pessoas que já estão a entender o que eu estou a passar aqui no YouTube de forma grátis, ok? Então, tamo junto, pessoal, se inscrevam e muito obrigado.